Olá, alunos, terceiro bimestre começando. Nós vamos ver Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é uma expressão matemática que relaciona os lados de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, conhecidos como hipotenusa e catetos. Tá? Então, num triângulo retângulo, nós temos uma hipotenusa, que é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, e dois catetos. Aqui, como mostra nesse desenho. Hipotenusa oposto ao ângulo de 90 e os dois catetos ali. Pitágoras observou que, ao desenhar um quadrado em cada lado do triângulo, a área dos dois menores somadas é igual à área do maior. Então, olha aqui um exemplo. Ele desenhou um triângulo ali de altura 3 e base 4, tá? O que ele fez? Ele provou que, se ele construir a área deste quadrado de base 3, o que é um quadrado? O quadrado tem lados iguais, certo? Então, se ele for construir a área daquele quadrado de lado 3, ele vai ter 9 quadrados. E do quadrado? E se ele for construir ali da base, quadrado, que tem a base como 4, ele vai ter 16 quadrados. Se eu somar 9 mais 16, vai dar 25, como ele demonstra aqui, ó. Os quadrados verdes, que são da base, ali por fora, e no meio, o quadrado do lado menor, do cateto menor, que é o lado 3, certo? E se eu for contar, tem 25 quadrados. Ou seja, este lado aqui, que é a minha hipotenusa, vale 5. Então, daí, ele tirou a fórmula do Teorema de Pitágoras. H ao quadrado, H hipotenusa, igual a ao quadrado mais B ao quadrado, sendo que A e B são os catetos. Como ele mostra aqui, ó, H hipotenusa, que é sempre oposto ao ângulo de 90, e A e B são os catetos do triângulo. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Porque matemática a gente aprende vendo exemplo e fazendo exercício. Olha esse primeiro triângulo que nós temos aqui. O x, que é o valor que nós queremos descobrir. O que ele é? Ele é hipotenusa ou ele é um dos catetos? Primeira coisa que eu tenho que ver. Ele está oposto ao ângulo de 90 graus? Sim. Então, ele é a minha hipotenusa. Como é que vai ficar isso? X ao quadrado, eu copiei a fórmula aqui para vocês lembrarem, igual a 30 ao quadrado mais 16 ao quadrado. O que é o quadrado? É o número vezes ele mesmo. Então, 30 vezes 30, 900. 16 vezes 16, 256. Eu somando os dois, deu 1156. Tá, eu descobri o valor do x ao quadrado, só que eu não quero ele ao quadrado, eu quero só o x. O que eu tenho que fazer? Tirar a raiz dos dois lados da igualdade, tá? Então, raiz quadrada de x ao quadrado, o índice da raiz com o expoente do x, eles se cancelam, porque eles são iguais, igual a 1156. Aí eu tenho que pensar, que número vezes ele mesmo dá 1156? Aqui, eu já coloquei a resposta, que deu 34. Vocês podem conferir depois, fazendo 34 vezes 34, para ver se dá 1156. Vamos para mais um exemplo. Olha lá a letra B. O x, ele é hipotenusa ou ele é cateto?
ele está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ele é hipotenusa. Então, vai ficar assim. X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. O x ao quadrado é 25. Só que eu não quero ele ao quadrado, eu quero só o x. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de 25, 5. 5 vezes 5, 25. Letra C. O x não está do lado oposto do ângulo de 90. Então, ele não é hipotenusa, ele é um dos catetos. Quando x for um dos catetos, eu não vou somar, eu vou fazer uma subtração. Por quê? Vamos ver aqui, ó. 15 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 15 vezes 15, 225. 12 vezes 12, 144. Em toda a equação, em toda a expressão, eu tenho que deixar letra de um lado e número do outro. Então, o 144 está somando com o x ao quadrado. Ele precisa sair dali. Ele passa para o outro lado com sinal contrário. Então, ele vai subtrair. Ele vai subtrair de 225. Então, vai ficar 225 menos 144, que deu 81. É igual a x ao quadrado. Tenho que tirar a raiz, porque o x está ao quadrado. Raiz quadrada de 81, dois números iguais que multiplicados de 81. Que número é esse? É o 9. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar em relações métricas no triângulo retângulo, porque não é só o teorema de Pitágoras. Nós temos outras fórmulas, outras expressões para vermos, tudo bem? Vou postar o vídeo no Google Sala de Aula e no grupo do WhatsApp, tudo bem? Um beijo, fiquem com Deus.